Bom bom dia a todos os amigos do Resenha Futsal Clube. Mais um domingo, falando de futsal, falando do esporte da bola pesada. Daqui a pouco o nosso convidado especial. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Resenha Futsal. Daqui a pouquinho o nosso convidado especial estará nesse resenha sobre o esporte da bola pesada. Vamos lá mandar o convite. Bom dia, Marcos. Já viu o jogo da final lá? De 2015, Marquinhos? Postei no canal. Já está postado no canal lá. Nosso convidado já está presente na live. Bom dia, goleiraço, Kim, tudo em ordem? Bom dia, professor. Bom dia, Marco. Bom dia. Eu vou chamar de Índio, tá? É o jeito que eu te chamei a vida inteira, é o Deve. jeito que você é conhecido nacionalmente. Seja bem-vindo ao Resenha Futsal. Suas considerações iniciais. Gratidão por aceitar o convite de participar do Resenha de Futsal. Nosso objetivo aqui é fomentar o futsal no interior, falar do futsal no interior e fazer com que o futsal no interior volte a ser forte, como sempre foi. Seja bem-vindo, suas considerações iniciais. Muito obrigado pelo convite, professor. Falar de futsal é muito fácil para a gente, né? Viver o futsal é um pouco mais difícil, mas falar de futsal com a experiência que a gente tem, com tudo que nós já vivemos dentro do futsal, se tornou um assunto bem fácil, principalmente para você que é professor. Eu agradeço o seu convite. Para mim é um motivo de orgulho poder participar e poder colaborar com a sua live. E espero que tenhamos uma resenha especial e bastante produtiva. Bacana. Vamos lá, meu irmão. Vamos começar com um resumo, que a gente vai aprofundar, né, alguns tópicos, só a gente vai aprofundar em alguns assuntos. Eu queria que você contasse aí para todos, né, que estamos ligados aí, a tua trajetória no futsal. Como é que surgiu? Dá uma resumida aí, passa para a gente como é que foi sua trajetória aí no futsal nacional, vamos colocar assim, né? Bom, o início foi em 1984, no primeiro curso que a Federação Paulista de Futebol de Salão realizou no interior, foi feito em Ribeirão. E quem fez a minha inscrição foi minha esposa, a professora Rosilé, que você a conhece muito bem. Mas eu não esperava chegar onde eu cheguei, não. Eu fiz o curso, foi mesmo porque eu gostava de muito esporte, praticava esporte, e acabei realizando o curso, e no início foi legal, fui gostando. Em 1986, 84 foi o curso, 86, 87 nós já estávamos apitando os grandes jogos, até vinham os times da capital apitar, jogar no interior e vinham os árbitros da capital, e nós apitávamos o juvenil e o árbitro que vinha de São Paulo apitava o principal. Em 93 eu fui indicado para o quadro nacional da CBFS. Em 1994 ingressei no quadro nacional. Em 1998 já era aspirante à FIFA. Em 1999 subi para o quadro internacional da FIFA, ficando até 2009, 11 anos. Fiquei no quadro nacional. Uma carreira muito sólida, muito tranquila, sem problemas, com Pan-Americano, Mundial Asiático, Sul-Americanos vários. Enfim, vocês, né, que são da nossa região, principalmente Altinópolis, Serrana, Orlândia, Luiz Antônio, Serrana, conhecem a nossa trajetória muito bem, porque nos víamos quase toda semana, né?
Em 2009 eu jubilei, completei meus 45 anos, né, na FIFA. E quando a gente completa os 45 anos, automaticamente você é substituído na melhor fase, no melhor momento da carreira de um árbitro de futsal, você é obrigado a deixar o quadro, você é substituído, né? Você jubila. O que eu sempre achei que não era justo, porque é a melhor. O árbitro ele amadurece na sua carreira com 40, 42, 43, é onde as equipes já o conhecem muito bem. Ele já sabe os atalhos dentro da quadra, ele já sabe tudo, já conhece tudo, onde a bola vai, onde a bola não foi, ele já corta caminho, ele já sabe que a bola vai lá, então ele já corre para lá. Então nessa hora ele jubila, ele é substituído. Fiquei um tempo parado, aí depois a Liga de Monte Alto, a Liga Monte Altense de Futsal me convidou para retornar às quadras e eu tô pitando agora com essa pandemia, tá parado, mas em breve a gente volta a pitar. Perfeito, meu amigo. Eu queria mandar um abraço pro pessoal que está entrando aí, o Ronaldo, o Daniel e o Léo, né? O Léo, é uma honra ter o Léo na nossa, tá mandando um bom dia pra gente aqui, assim como você recebeu os seus troféus de apitos de ouro aí, o Léo foi tênis de ouro, né? Foi o melhor fixo do estado de São Paulo considerado, então é uma honra ter o Léo aqui com a gente. Seja bem-vindo, Léo. Meu irmão, comentando um pouco sobre a sua postura e da sua esposa, que eu tenho o prazer de trabalhar no GESP, uma coisa que eu queria elogiar publicamente é a ética, sabe? A forma de se postar, de portar, a forma de falar em grupo, entendeu? É uma coisa muito bacana e eu queria externar isso, eu até tenho prazer de poder externar a forma que vocês se colocam, né? O casal se coloca como profissionais, de forma ética, respeitosa. Então eu queria elogiar vocês, eu sou fã, entendeu? É uma coisa muito bacana aí que você disse aí no começo da live, é o seguinte, você faz parte da minha trajetória, meu irmão. Nós convivemos anos juntos, todo final de semana a gente estava junto. Uma coisa que eu acho chata, e que até fora da nossa pauta, eu queria tocar num assunto com você e que o pessoal mudasse hoje em dia. A nossa geração tinha uma mania de não ter amizade, proximidade com os árbitros, esquecendo que era um ser humano, uma pessoa que tem todas as situações de ser humano, entendeu? A gente tinha uma situação de atleta que árbitro é árbitro, jogador é jogador, né? O que você acha disso? É possível a gente ter... por que tem que esperar, por exemplo, passar a situação de competição, nós hoje eu estou aposentado, e a gente entender o ser humano, entender o pai, entender a família. Por que existia isso lá atrás? Talvez essa dificuldade assim, de amizade mais próxima, de falar, não do futsal. Você entendeu? Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Sim, sim. Não dentro da quadra, o extra-quadra, ou acabar o jogo. Índio, como é que tá os filhos? Como é que tá a família? Teu pai, tua mãe? É uma coisa que eu sinto que faltou um pouquinho da minha parte. Eu queria que você abordasse um pouquinho esse tema aí pra gente, por favor. Bom, eu vou ser bem direto, assim. Eu nunca enfrentei esse tipo de problema. Eu sempre tratei dentro dos limites de árbitro e atleta, sempre fui muito profissional. E eu nunca tive esse tipo de problema. Extra quadra, dentro de quadra eu não preciso dizer muita coisa, mas fora da quadra, extra quadra, existia uma situação de muito respeito entre dirigentes, atletas e o marco índio. Por quê? Porque existia também muito respeito da parte do árbitro índio para os dirigentes e para os atletas. Isso aí, eu imagino que você não compra e você não ganha. Isso aí é berço mesmo. É questão de educação, de você poder tratar o atleta, tratar o dirigente com respeito, para que você ganhe também, para que você seja correspondido com respeito, com educação. Eu, particularmente, vou dizer por mim, eu nunca tive problema nesse sentido, viu, professor? Nunca tive problema assim. Problemas que a gente tem dentro de quadra normal, uma hora o atleta ele discorda, o dirigente discorda, mas eu tenho uma trajetória bem longa de futsal, eu não me lembro de ter sido agredido. Isso eu posso falar com muito orgulho, eu posso dizer com muito orgulho. Não me lembro de ter sido agredido, foi
foi uma trajetória, assim, sabe, de muito respeito, de muita ética, de muito profissionalismo, de muita dedicação. É, sempre visando o melhor do esporte, o melhor do futsal, o melhor do atleta, o melhor do índio árbitro, sempre buscando sempre o melhor, sempre não querer ser o melhor, mas sempre buscando ser melhor, melhor como pessoa, melhor como profissional de arbitragem, melhor como pai, como filho, sempre buscando sempre ser o melhor em tudo, menos ser o melhor árbitro, que eu acho que eu nunca fui. Meu querido, dá um bom dia ao Reginho, de São Sebastião do Paraíso, o pessoal todo, o Guilherme Botelho aqui de Altinópolis, estão todos ligados aí. Eu queria só discordar um pouquinho da tua última fala aí, da tua modéstia, uma coisa bacana que a gente teve nas últimas lives, todas as nossas últimas lives. A participação do Marcão, a participação do Zapa, e no final da live hoje eu queria dizer umas palavras para ele, entendeu? Em nome de todos nós, é a referência. Você é a referência de arbitragem, todos eles dizem isso com orgulho, meu amigo. Isso eu digo que eu ouço de todos, não só nas lives, mas nesses anos todos que a gente tem no esporte aí, a referência índio. Então eu queria aproveitar aí essa situação e te fazer a pergunta, como que você se tornou árbitro de futsal? Você disse que já fez o curso, mas quando surgiu a vontade, como que aconteceu a situação, né? A picadinha que a gente fala dos apaixonados pela bola pesada, que quando a gente é picado, a paixão nunca mais apaga, né? Então eu queria que você, e além disso, além dessa questão de como você se tornou, uma coisa que não está na nossa pauta, eu queria que você comentasse com a gente que eu acredito que você tenha sido o primeiro árbitro do interior, nosso aqui na região de Ribeirão Preto, a se tornar a FIFA, a se tornar internacional, a apitar jogos. Então, por isso você se tornou referência para toda a arbitragem nossa. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho, além de como você se tornou árbitro, a tua trajetória aí com relação até chegar à FIFA. Bom, vamos lá. Pergunta do milhão essa, hein? Em 1989, eu já tinha 5 anos que já estava atuando nas quadras. Eu fui para São Paulo para fazer o sorteio para a final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Eternite. Em 1989 é um jogo que eu não me esqueço, que foi a primeira final do Campeonato Paulista. Mas eu saí de Ribeirão, fui para o sorteio, né? Fui para o sorteio. Mas todo mundo já dizia que o sorteio já era direcionado, que era eu que ia apitar. Até lá eu era um apitador, depois desse dia eu me tornei realmente um árbitro, que foi um jogo muito difícil. A Eternite ganhou de 3-0 do Palmeiras. Eu não me esqueço, foi um jogo assim, foi um jogo especial na minha vida, porque realmente foi a primeira final de campeonato principal que eu apitei. E eu me lembro, depois eu conto que é uma das partes alegres, né, que a gente vai conversar mais tarde. E eu me lembro que foi um jogo muito difícil, foi um jogo muito disputado e o jogo se decidiu nos últimos finais. A partir desse instante, foi não que eu comecei a levar essa carreira a sério. A partir desse momento eu descobri, não, é realmente isso que eu quero. Não vou investir 100% na carreira, mas acabei investindo. A hora que eu vi, eu já decolei, já estava voando, e a família já ficou em segundo plano, porque já não tinha mais dias para a família, toda semana viajava, era durante a semana, era final de semana, e depois nós vamos conversar sobre isso também mais à frente. Mas a partir desse jogo eu disse que realmente era isso que eu queria fazer, que eu gostava de fazer. E durante esse período desses 4, 5 anos até chegar esse jogo aí, não que eu tinha dúvida do que queria, mas a gente apitava, brincava, e não eram jogos tão importantes, mas aí a partir desse momento eu fui descoberto, a federação começou a olhar com os novos olhos para o interior, porque ela começou a perceber que o interior era um berço de bons árbitros, e a chegar o momento que tínhamos 4, 5, 6, 7 árbitros de interior que podia apitar qualquer nível de jogo, a nível estadual, a nível nacional. Então, a partir desse momento, foi o momento que eu senti que era isso que eu queria, que era isso que eu gostava.
Bacana. Tem uma pergunta que não está na nossa pauta também e que eu queria fazer para você. Assim como nós atletas, por exemplo, o Ala tem o pivô que ele se deu bem a vida inteira e que ele gostava de jogar, eu tenho certeza que o Índio se sentia bem quando ele entrava dentro do carro para iniciar uma viagem e estava com uma parceria de arbitragem, um árbitro que ele iria trabalhar junto, ele tinha certeza, falou, hoje a gente vai arrebentar porque eu estou com um cara bacana que eu me sinto bem. Eu sei que é chato citar um nome, mas fique à vontade para citar mais nomes, inclusive da arbitragem completa. O Nivaldo ontem, né, aqui de Batatais, hoje referência também, um mesário, né, espetacular, né? Então eu queria que você ficasse à vontade para dizer assim, ó, quando você entrava dentro do carro para uma viagem, que você sabia assim, cara, hoje eu tenho certeza que além de ter um excelente trabalho, a gente vai viajar bem, a conversa é legal, a amizade também é bacana, então eu queria que você tivesse essa oportunidade de compartilhar com a gente com quem você gostava de trabalhar e se sentia muito bem mesmo trabalhando na arbitragem de futsal. Bom, professor, eu vou dizer assim para você, eu sempre me considerei um árbitro em relação a esse assunto diferenciado. Por quê? A partir do momento que eu era escalado para o jogo, eu já começava a planificar o jogo. Não era se eu, na quarta-feira, chegava a escala da federação, ou da confederação, ou da FIFA, na quarta-feira eu já começava a planificar o jogo do sábado e do domingo. Então era 72 horas antes. Eu já, várias noites sem dormir, pensando nos possíveis lances que poderiam ocorrer durante o jogo e qual a postura que a decisão e a postura que nós iríamos tomar. Então eu me sentia sempre diferenciado porque eu me preocupava muito com isso. E eu sabendo quem era o meu parceiro, eu já, nesse dia também a gente já começava a se falar, para a gente já poder planificar como é que iria ser. A partir do momento que iniciamos a viagem, aí dentro do carro aí a gente falava todas as situações, tudo que a gente planejou, tudo que a gente conversou antecipadamente. Mas nesse sentido, eu sempre me considerei um árbitro diferenciado em função disso aí. Eu sempre me preparei muito bem para os jogos. Sempre, sempre. Bacana. O Edson Pontes está aí também na nossa live. Bom dia, seja bem-vindo. O pessoal meu presidente. O pessoal entrando, então, né? Então a gente fica feliz, né, de estar falando do esporte que a gente ama. Bom, vamos para a parte engraçada agora, né? Vamos entregar uns colegas, uns companheiros aí que a gente faz com todo mundo da área do futsal, que é a resenha pós-jogo, né? Assim como é gostoso a resenha pós-jogo para os atletas, para a equipe de arbitragem também, tem inúmeras histórias engraçadas, né? Inúmeras, né? Que é o mais gostoso que a gente leva para toda a vida, né? Então eu queria que você compartilhasse histórias engraçadas que você viveu aí. Fique à vontade, entendeu? Coisas engraçadas, bacanas, que o esporte nos proporciona. Bom, professor, eu tenho várias, realmente foi o que você disse, são várias, mas eu tenho, rapidinho, duas que me marcou. Foi a final do Campeonato Paulista do Interior em 1992, 93, eu não me lembro certo, eu tentei procurar essa semana, mas não consegui localizar, mas foi em 92 ou 93, entre o Reio de São João da Boa Vista, o time do saudoso Foguinho, contra o Oswaldo Cruz, do Bassan era o treinador. E no jogo da ida em São João da Boa Vista houve uma confusão, a torcida acho que encrespou com o time de Oswaldo Cruz lá, e o Foguinho precisava ganhar o jogo lá que empatou em São João, para ser campeão do interior precisava, no jogo da volta em Oswaldo Cruz, precisava ele ganhar o jogo. E quem foi o escolhido para fazer o jogo da volta? O Índio. A federação ligou dizendo que as equipes solicitaram para que eu fizesse o jogo lá. Enfim, fomos lá. Oswaldo Cruz é longe, 400 quilômetros. Aí a gente foi conversando o jogo, o que poderia ocorrer. Bom, chegamos lá, nos deram a bilheteria para trocar. A bilheteria da esquina. Eu disse para o diretor, falei assim, olha, isso aqui não é um vestiário decente para arbitragem. Se você nos oferecer um vestiário com uma pia, com um chuveiro, para depois a gente tomar o nosso banho, para que a gente, né, eu acho que... Ele falou, não tem, só tem aqui. Eu falei, então nós estamos indo embora, eu não vou fazer esse jogo, porque depois eu vou querer tomar um banho, quero acabar o primeiro tempo, quero conversar com o árbitro, como é que eu vou passar no meio da torcida? Eu quero um vestiário para arbitragem. Ah, não tem, então não vai ter jogo, estamos indo embora. Aí no fim, arrumaram um vestiário pra gente. Aí o jogo
No início do jogo, solicitei a segurança, solicitei o policiamento, tinha 2 guardas. O jogo começou, cadê os guardas? Sumiram. Aí o jogo transcorreu um monte de confusão e a partir do segundo tempo lá já não tínhamos mais condições de fazer o jogo. Não tínhamos mais condições. Aí, a partir de um determinado momento da partida, aos 13 minutos do segundo tempo, eu disse para as equipes, estava 2-1 para o time do Rio, de São João da Boa Vista, que ia ser amistoso. Falei para o Foguinho lá, para o time do visitante, que a partir daquele momento ia ser amistoso. Eu ia fazer o meu relatório e enviar para a federação e o Tribunal Desportivo que ia decidir como é que ia ser, se ia refazer, se ia reiniciar do momento que foi paralisado o jogo, se ia ter nova partida. E aí o time de Oswaldo Cruz virou o jogo para 3-1 e achou que tinha sido campeão. No fim, a gente veio conversando dentro do carro na volta, falou, eles acham que foi campeão, mas na verdade eles vão conversar no tribunal, lá na federação, e eles foram suspensos e o time de São João da Boa Vista acabou sendo campeão. Essa foi uma fase assim, foi uma situação não feliz, mas foi uma situação diferente, assim, que eu não tinha passado ainda. E o jogo que eu me esqueço também, da sua cidade aí, de Altinópolis, que eu guardo no fundo do meu coração, que foi uma escola para minha carreira de arbitragem. Todos os jogos muito difíceis, a torcida é sempre vibrante, Altinópolis, Serrano, Orlândia. Altinópolis principalmente porque tinha uma seleção, né, paulista do interior que jogava. Eu levo no fundo do meu coração, apesar de não problemas, nunca tive problemas, mas divergências, né, com a torcida, às vezes com atletas, mas nunca desrespeitoso, nunca, sempre dentro do limite do esporte. Que eu fui trabalhar num jogo aí, a hora que nós fomos embora, os 4 pneus do carro estavam murchos. Esse eu não vou esquecer jamais. Mas tem outras várias aí, mas essas é a que mais me marcou, foram essas aí. Você lembra o ano? Você lembra o ano desse ano dos 4 pneus murchos ou não? 90, não vou lembrar. Eu lembro da situação, mas o ano foi 92, se não me engano. Entendi. Não vou lembrar. A partir desse momento nós íamos para Altinópolis e deixava o carro na delegacia. Ia de carro da polícia, ia de táxi. O Glaucio está mandando um abraço, capitão do Franco Sertanejo, né? Um cara respeitadíssimo. O Edson acabou de também mandar um abraço para você, o Edson Pontes. Luquinha, capitão do Sub-12 nosso, seja bem-vindo. Sabe uma coisa que ontem eu tive conversando com o Fábio, que é um dos pivôs nossos aqui do Altinópolis, nós tivemos uma conversa ontem, e eu queria dizer uma coisa para você que sai completamente da nossa pauta, mas eu queria compartilhar isso com você, a ideia dele, que eu concordei e compactuei com o que ele disse. A vida inteira, às vezes, foi nos passados situações de que o árbitro era contra, que era uma situação... É isso que eu quis dizer na pergunta lá atrás, entendeu? A gente nunca entendeu, da forma que foi passado para a gente, que o árbitro está lá para trabalhar profissionalmente, como a gente também está, entendeu? Então, essa é a visão que, se eu pudesse voltar atrás, isso eu queria comentar de novo com você, se eu pudesse voltar atrás, na minha passagem de atleta lá atrás, cara, é entender o seguinte, após o término dos 40 minutos, ali está o ser humano, o pai, o filho, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, isso que eu quero dizer. Claro. E essa situação em Altinópolis sempre passou até um pouco do limite. Existem situações aqui que a gente não comentou em lives ainda, por exemplo, o Jefferson da Portuguesa estreou num jogo para Bebedouro, na final do Paulista, semifinal do Paulista contra a gente. Na hora que ele entrou no banheiro, ele já tomou um bico no tornozelo de um torcedor, lógico, né, nem um atleta, nem dirigente, mas de um torcedor, tomou um bico no tornozelo falando assim, olha, você veio estrear hoje, você veio no dia errado. Não faz nenhuma gracinha, porque senão você vai se danar aqui hoje. Então, são situações que acontecem no nosso esporte, entendeu? Mas que eu queria voltar a frisar. Se eu pudesse retornar na minha vida de atleta, eu gostaria de ter uma relação de amizade com todos os entes, com todas as partes do futsal, entendeu? Como eu tenho hoje com o Nivaldo, com o Zap, entendeu? Os cabelos brancos, meu irmão, demorou a surgir para a gente aprender que o esporte termina nos 40 minutos e depois nós somos seres humanos.
nós somos pais, filhos, né? Então eu queria dizer que realmente eu não sinto, é uma coisa muito chata isso, né? Mas que acontece, e que em outros lugares aconteceu também. E se eu pudesse retornar e pudesse pedir desculpas em nome da nossa cidade, eu pediria, porque não tem nada a ver uma situação dessa, né? Mas são histórias que nós vamos guardar pro resto da nossa vida. Sempre. Bom, antes de mais nada, mandar um abraço para o Glaucio aí, uma referência no esporte, uma referência de futsal como pessoa, como atleta dentro de quadra, sempre respeitador, um gentleman dentro da quadra. Realmente o Glaucio, realmente não, né? Existem vários jogadores, mas o Glaucio é uma referência, nunca deixou de ser. Você sabe, eu acompanhei a live com ele aí, ele também está de cabelos brancos aí, mas sempre uma referência, um grande abraço, um prazer nos jogos que nós atuamos, trabalhamos juntos, ele como atleta e eu como árbitro, sabe, sempre respeitador, sempre aquele atleta na sua excelência lá. Foi um prazer enorme ter trabalhado nos jogos com o Glaucio. Um grande abraço, Glaucio. Eu acredito, o professor, que em relação a esse assunto aí, é um pouco é parte, um pouco vai responder a questão de educação, sabe? Do torcedor. O torcedor, às vezes, ele passa do limite pela paixão. Isso aí eu não sei se a gente vai conseguir. Tô falando de torcedor, tá? Não tô falando de atleta. Eu não sei se algum dia a gente vai ver, tirando a Europa, que você é uma referência, você assistir os jogos lá, e você vê o respeito que eles têm entre os torcedores, mas no Brasil eu não sei o que acontece. E talvez um dia a gente vá conseguir ver as torcidas sentarem juntas, um ao lado do outro, cada um respeitando os seus limites, respeitando o seu espaço, um torcendo, o outro rindo, e no fim, foi o que você disse, terminou o jogo, somos amigos, você dentro do seu limite ou do meu limite, você é o profissional da arbitragem, você é o profissional, você é o atleta, a grande estrela do espetáculo, né, o atleta. Talvez um dia a gente vai conseguir enxergar, mas eu espero que seja, eu espero a torcida mais respeitosa, não é só no futsal, não, principalmente futebol de campo, né? Eu espero um dia que a gente enxergar que a torcida do Palmeiras vai sentar junto com a do Corinthians, com a do São Paulo, e acabou o jogo. Na Copa do Mundo foi assim, por que entre o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista não pode ser? Na Copa do Mundo eles sentaram juntos, corintiano, palmeirense, São Paulino, assistiram o jogo, não teve confusão nenhuma, então não sei o que acontece. Gostaria de entender a cabeça do ser humano, mas só Deus sabe o que passa pela cabeça dele. Perfeito, concordo plenamente. Acredito também ser um pouco de utopia, principalmente aqui em nosso país, mas acho que dentro da nossa pequenez, é essa contribuição que a gente tem que passar. Entendeu? Essa contribuição de Sim. entender que a torcida tem que ir na quadra, tem que berrar, tem que torcer para o seu time ao extremo, mas nunca passar do limite, entendeu? É esporte, né? Esporte não é nada mais do que esporte. Não é uma guerra, não é uma luta, nem nada. Então, quem sabe, né? Mas acho que é uma da nossa função. É uma feridinha a gente tocar nesse assunto, é ruim, é desagradável. Eu também tenho essa pequena sensação, entendeu? Que desagrada a gente tocar no assunto, mas eu acho que é um dos temas pertinentes que a gente tem que ir sim devagarzinho. Quem sabe, né? A gente não consegue devagarzinho, né? Com trabalho de formiguinha, mudar a mentalidade aí. Com relação aos apitos de ouro, uma coisa importante aí, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente, né? Mais do que simplesmente o troféu. Você contasse um pouquinho da história, né, desses apitos de ouro para a gente, por favor. Bom, professora, a minha carreira no futsal, fui contemplado como melhor árbitro durante 9 anos. Foram 9 apitos de ouro como melhor árbitro, 2 apitos de prata como segundo melhor árbitro, isso dentro do ranking que os clubes votam. 2 apitos bola pesada, não sei se você lembra, nós tínhamos uma revista que chamava-se Bola Pesada. Eu tenho 2 bolas de ouro, tá aqui atrás, ó. Eu no campeonato, depois a gente vai conversar, eu tive 2 vezes no Japão, inclusive em 2002 e 2003, na Copa da Ásia em 2002 eu fui também eleito o melhor árbitro da Copa da Ásia, também tá aqui o troféu.
gostaria de participar, de dividir essa premiação com a equipe de Altinópolis, com a cidade de Altinópolis, com a cidade de Serrano, Orlândia, Luiz Antônio, Bebedouro, São José do Rio Preto, Mirandópolis, Dracena e o Brasil todo, porque sem eles a gente não teria ganho, se não fosse a experiência, se não fosse a atuação nesses jogos, com certeza não teria ganho a premiação. Então, eu fui contemplado, porém eu divido com todos vocês a premiação, não é só minha, e sim de todos nós, equipes, atletas, treinadores, nossos anotadores. Você disse o Nivaldo. O Nivaldo é uma referência nacional. Nivaldo é o melhor anotador, o melhor cronometrista do Brasil. Não existe um anotador cronometrista melhor que o Nivaldo. Nem como pessoa, nem como parceiro, nem como profissional de mesa. Ele é simplesmente uma referência. E eu já vi uma pessoa gostar de futsal e gostar do que faz dentro desse esporte. Mas igual o Nivaldo, eu nunca vi. Ele deve estar nos assistindo, que eu falei com ele agora. Um grande abraço para ele. E que sua mãe melhora. Ela teve um acidentezinho, mas disse que já está melhorando já. Mas o troféu, os apitos de ouro é nosso. Fica aqui comigo, mas eu divido com todos vocês. Gratidão por compartilhar isso com a gente. É bacana, né? Uma das grandezas do ser humano é ele compartilhar, né, as suas conquistas, as suas vitórias de vida e no esporte. Daltin, filho do Dalton Vicentini, está falando com a gente aqui uma coisa bacana, né? Também disse, pedindo desculpa em algumas situações. O Léo lembrando que teve que esvaziar o ginásio uma vez em Altinópolis, tirar toda a torcida de dentro da quadra. Foi uma coisa muito falada na época, né? Você lembra? Você lembra disso que aconteceu, Lembro. Entendeu? Então, realmente é uma coisa que não era pauta, mas que eu me sinto no dever de ex-atleta altinopolense, que viveu essa situação da Altinópolis e a gente poder comentar para que isso não aconteça mais, né? E acho que essa é a situação, né? Dentro de quadra, todo sangue, suor, determinação. Terminou o jogo, não há mais nada a fazer, né? Então é uma coisa que, só estou voltando ao assunto, para que a gente possa realmente finalizar essa parte aí e dizer que os atletas, né, o próprio Léo está aí dizendo, o Daltin, que é filho do ex-secretário Dalton Vicentini, atrás de esportes aqui em Altinópolis, todos nós compartilhamos da mesma ideia. Apesar de ser constrangedor, de tocar o dedo na ferida, nós todos estamos dizendo que é uma parte chata, não deveria ter acontecido, mas que a gente tem como função, como educador, mudar as futuras gerações, né? Nós temos esse pequeno poder aí, temos que utilizar isso para poder mudar isso. Eu também acho, professor. Eu vou aproveitar que o Léo citou esse exemplo aí. O Léo está na minha seleção. O Léo foi um dos jogadores mais limpos, mais educados, um dos jogadores mais respeitosos que eu já trabalhei. Ele é um jogador como o Glaucio, um jogador referência, um jogador respeitoso. É um jogador que eu nunca vou me esquecer, sempre foi referência dentro de quadra como disciplinador, como respeitador. Você disse assim, queria voltar atrás para não deixar acontecer. Você conheceu o Ronei Atleta, você se lembra do Ronei Atleta, do Giba Atleta, seu irmão? Apesar da gente, hoje, apesar de estarmos maduros e enxergarmos as coisas de uma outra forma, a gente entende que não poderia ter sido diferente, Ronei. Se tivesse, professor, né, se tivesse sido diferente, não estaríamos hoje, talvez, aqui, você com todo esse conhecimento, essa experiência toda, hoje um professor de referência, eu aqui batendo um papo contigo sobre futsal, uma carreira tranquila, uma carreira cheia de alegria, cheia de surpresas. Então, eu acho que tinha que ter sido acontecer da forma como ocorreu. Daqui para frente, talvez a gente mude alguma coisa. Mas vai ser difícil você mudar a cabeça de um torcedor. Ele sabe, o fanatismo. Talvez a gente não vá conseguir. Talvez a gente não vá. Mas a gente não vai parar. Não vamos desistir nunca. Eu penso assim. Perfeito, meu amigo. Vamos lá. Agora eu queria uma parte importante que eu sempre faço em todos os nossos bate-papos, que é
O conselho do árbitro que viveu tantas coisas a nível regional, estadual, nacional e mundial, tanto a nível sul-americano como em outros continentes. Que é um orgulho estar falando contigo e estar passando essa experiência para toda a moçada. É a parte de falar com os jovens, com as crianças. Então, qual o conselho do ex-árbitro que viveu tanta coisa para as crianças com relação a tanto jogador ou algumas crianças que também sonham em ser árbitros? Então, era uma parte muito importante. Eu queria que você passasse esse conselho para toda a moçadinha que está nos ouvindo aí. Bom, professor, eu sou casado com uma educadora física, assim como você. Então, para os jovens, não é nenhum conselho. Para os jovens, o investimento na carreira estudantil, na carreira de escola. Esse é fundamental para que você seja um grande cidadão. E um grande jogador de futebol, um grande treinador, um grande árbitro. Invista na carreira escolar. Estude. Apesar de que a gente estamos passando por um momento diferente, né? De escola, de pandemia, de aulas. E eu tenho, como você, fazendo aula remota, eu vejo a dificuldade que é. Mas o conselho que eu dou para os jovens é que estudem, não abandonem a escola. Se dediquem na escola, que só assim seremos cidadãos. Depois, grandes esportistas. Primeiro, cidadão. Eu tenho 3 filhos e eu tenho muito orgulho desses meus filhos, porque eu entreguei para a população, entreguei para a comunidade 3 cidadãos. E nós, graças a Deus, sempre cobramos escola, fomos sempre rigorosos na educação e conseguimos, antes de serem grandes profissionais, conseguimos entregar grandes cidadãos para a sociedade. Esse é a minha contribuição para os jovens. Para os atletas, nada mais do que dedicação, respeito aos atletas, respeito ao companheiro, respeito ao árbitro, respeito ao treinador e dedicação. Movimentos repetitivos, né, que é bastante, e jogadas ensaiadas, e dedicação. Dedicação, acho que sem ela não vai conseguir chegar. Perfeito, meu irmão. Eu queria citar dar 2 adendos aí ao que você colocou. Primeiro, o que o Vander postou ontem, o Vander Iacovino postou ontem, que vem de encontro exatamente o que você disse, com relação aos seus filhos, com relação aos jovens e às crianças. Né? O Vander postou ontem que o melhor que você pode deixar para os seus filhos é o que você é, e não o que você tem. É uma coisa muito bacana que o Vander postou ontem, que está guardado comigo, entendeu? Que é o que você disse dos teus 3 filhos, dos meus 3 filhos também, e que a gente pode deixar para essa moçadinha, né? A outra situação que eu queria tocar no assunto é que você me chamou a atenção, que eu escrevo, tem vários alunos assistindo a live aqui, ex-alunos, que hoje são educadores físicos, nós temos atletas da categoria de base, tem alunos da faculdade que trabalharam comigo, que são testemunhas. A palavra que eu mais escrevia na lousa, gente, quando eu entrava na sala de aula é preparação. Eu trouxe essa palavra do livro do Bernardinho, né, Transformando Suor em Ouro. Para qualquer coisa que você faça na sua vida, a palavra-chave é preparar-se o máximo possível. Então, quando nós fizemos na segunda questão, você disse o seguinte: quando eu recebi a escala da arbitragem, eu já iniciava o meu planejamento, eu já iniciava a minha preparação. Então, essa é uma coisa bacana que eu queria deixar a todos que estão nos ouvindo aí, cara. Em qualquer coisa que você faça na vida, é isso que o índio... Ele só chegou onde ele chegou, como árbitro, como referência, uma coisa bacana que volto a citar. Todos os árbitros na atual citam você como referência. Você é a referência de todos. Isso é muito bacana. Isso não há valor financeiro no mundo que pague. Existem valores e valores. Então, eu queria dizer essa palavrinha aí que me marcou já na segunda questão. Você só se tornou o que você se tornou porque você se preparou extremamente profissionalmente para ser o que você se tornou. Bom, te agradeço aí. Só uma observaçãozinha a respeito do livro do Bernardinho. Tem uma passagem no livro
que vai bem de encontro ao que você disse aí. Ele ia fazer uma parada no voo de 12 horas numa conexão na Europa que ele ia fazer. Se não vou me lembrar o país aqui, porém ele ia ficar 12 horas no aeroporto. Ele conseguiu uma licença para fazer um treinamento na pista do aeroporto com a equipe, para não deixar a equipe parada. Isso me marcou bastante em relação à determinação, dedicação e preparação. Isso me marcou bastante e é uma passagem do livro que eu não esqueço. Bacana demais. Com relação a atletas agora, a vivência tua como árbitro trouxe situações, vivências, experiência de como ser um vencedor no futsal. Então a gente tem, é uma coisa que eu gosto de tocar nesse assunto, isso me faz bem até, Índio, quando eu faço essa pergunta. Nós temos em toda a nossa região aqui, tanto da IPTV Ribeirão Preto como da IPTV Sul de Minas, muitas equipes amadoras e atletas que sonham. Todos eles querem estar numa final transmitida ao vivo da IPTV, da Record, do SBT, transmitido para milhões de pessoas e chegar campeão em sua cidade, desfilar no carro de bombeiro ou desfilar no caminhão, que seja, entendeu? Só que poucos estão dispostos a pagar o preço para isso. Então sempre vem a desculpa principal, que é: todo mundo faz assim, ninguém, eu sou amador, eu não ganho nada para isso. Então agora eu queria a tua sugestão. Você viveu com atletas de altíssimo nível, alto rendimento, mas também apitou jogos de atletas amadores, EPTV, campeonatos regionais, entendeu? Qual o conselho que você daria para essas pessoas que trabalham o dia todo e que são atletas amadores, mas que aspiram, que sonham: eu quero ser um árbitro profissional, eu quero chegar numa final de EPTV transmitida ao vivo? Nós já sabemos, assim, mas eu queria ouvir, é muito importante, né, o nível que você chegou, você compartilhar isso conosco. O que é necessário para essas pessoas conquistarem? Bom, professor, eu vejo o esporte assim, a gente acabou de dizer, sem dedicação, sem preparação, você dificilmente vai conseguir chegar. Eu não vejo um campeão da IPTV, ou um campeão da TV Sul de Minas, ou um campeão da Liga Nacional, não vejo como o atleta chegar ao ápice. Esse, para mim, não é o melhor dele. Esse é um prêmio que ele está recebendo por ser campeão brasileiro, campeão regional, campeão da IPTV, por ele ter se dedicado. Isso é uma resposta à dedicação dele. Então, eu vejo, porque ele foi vice, não presta. Não, não é bem assim. Porque ele foi vice é ruim, o jogador é ruim. Não, não é. Ele foi vice porque a dedicação, o que ele demonstrou e o que ele se dedicou, ele foi vice. E aquele que se dedicou mais, se aplicou mais, treinou mais, ele foi campeão e foi contemplado. E eu entendo sempre como um título, como uma premiação, e não como é o melhor. Não, ele não existe o melhor. Existe aquele que se dedica mais, aquele professor que é diferenciado porque ele lê mais, aquele profissional vendedor que ele é diferente, que ele é criativo. Então, em todos os segmentos, em todas as profissões, é lógico que você vai procurar sempre ser o melhor. Mas para você chegar lá, você tem muitas etapas que você tem que passar. Você não vai conseguir chegar pulando etapas. Perfeito, meu amigo. Importante ouvir isso. Todos nós ouvimos isso. Com relação à arbitragem agora, todos nós temos referência, né? Referências como atletas, como técnicos. No seu caso, eu queria que você compartilhasse com a gente 2 árbitros que te marcaram. A gente coloca 2, mas deixa à vontade o nosso convidado, às vezes tem mais, entendeu? 2 árbitros que foram ídolos e que você aprendeu muito e que acho que é o momento da gente poder externar isso, né, como gratidão, porque a gente tem que sempre ser grato às pessoas que nos tornaram o que nos tornamos, entendeu? Então, que você citasse aí pra gente alguns árbitros que te marcaram, que foram seus ídolos, referências e que você aprendeu muito na tua carreira. Bom, professor, o Altinopolense, o Ronei, Serrano, Orlândia, Luiz Antônio, Bebedouro, nós tivemos o prazer de ter passado por uma safra de árbitros muito bons. Eu posso citar um caminhão de árbitros bons aqui, que a gente conheceu, que a gente trabalhou junto.
eu, vocês, atletas, vocês, dirigentes, tiveram a oportunidade, o prazer de poder ter contribuído para a carreira desses árbitros aí. Nós tivemos uma quantidade de árbitros muito boas, muito bons, tanto de São Paulo, do interior. Eu tenho alguns árbitros assim você vai achar engraçado, mas você vai se lembrar, você é mais ou menos, eu devo ser um pouco mais velho que você, mas você vai se lembrar de um árbitro de campo do estado do Goiás, o Antônio Pereira dos Santos, o Pereirão. Ele é um árbitro magrão, assim. Espelhei muito nele na tranquilidade dele dirigir o jogo dentro das quatro linhas, sabe? Ele muito tranquilo, dificilmente discutia com atletas, ele dificilmente se aproximava dos atletas, então eu procurei muito tirar algumas coisas do trabalho dele, e num jogo em Rio Verde eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer. Eu nem sabia que ele era de Rio Verde, para mim ele era de Goiânia, e eu fui fazer um jogo da Liga Nacional em Rio Verde, e lá ele estava lá. Foi a oportunidade que eu tive de conhecer, e disse que o meu trabalho, um pouco do meu trabalho foi baseado nas atuações, nas decisões dele dentro de campo. Ele é um árbitro de campo. De futsal, você também conhece, o Das Dores sempre foi uma referência, José Carlos Das Dores, em memória, né, que não está mais conosco. Daniel Pomeroy, do Rio de Janeiro, também foi uma referência, uma pessoa fantástica, sensacional. Rio Grande do Sul, temos o João Antônio, o Ideraldo. O Ideraldo é um árbitro desse tamanho, deve pesar uns 130 quilos, mas o que ele apitava era uma sumidade, ele era uma referência para nós todos. E eu até agradeço, sim, de você dizer essas palavras, que eu sou uma referência, mas eu não enxergo assim. Eu agradeço por ter considerado, ou por ter sido considerado uma referência, mas nunca trabalhei para isso. Eu sempre procurei fazer o meu trabalho, você conhece muito bem, com muita dignidade, com muita humildade dentro de quadra. Nunca procurei ser o melhor, nem o pior. Sempre procurei fazer o meu trabalho com dignidade, com respeito aos dirigentes, com respeito aos atletas. E olha, e vou te falar, assim, eu tenho muito orgulho dessa minha carreira, porque estou ouvindo as palavras do professor Ronê aí, que é um motivo mais de orgulho de ouvir isso, de ser uma referência para árbitros, para atletas. Muito obrigado, eu te agradeço. Meu irmão, tem uma pergunta agora que eu faço também para todos os nossos convidados, e talvez as pessoas ficam preocupadas, mas não entendam o teor da pergunta. Então eu queria tentar explicar para você, quando eu faço a pergunta assim, passagem de vida nas quadras agora, qual o lugar que você se sentia mais à vontade para apitar e um lugar que você não se sentia à vontade? E eu acho que aí, depois que eu fui pensar em umas conversas que eu tive com o Glaucio e com o Edson, com o pessoal todo, o pessoal entende assim, eu não tô, que é chato você comentar assim, eu não gostava de apitar em tal cidade porque a pressão era muito e era ruim, e aí talvez você fica marcado negativamente. Não, não é só nesse sentido que eu estou perguntando. Foi isso que eu tentei explicar para o Glaucio, eu tentei explicar até com o Vander também, entendeu? Às vezes é ginásio, é local que você se sente bem. Às vezes é o espaço, o recuo, o espaço da quadra, o vestiário, como você disse, ter um lugar decente, um lugar bacana, que você é bem recebido. Não é no sentido de ser bom ou ruim, a cidade ser boa ou ser ruim, mas aquela sensação psicológica que nos faz bem. Eu digo assim, eu já comentei em várias lives anteriores, como que eu não gostava de jogar em Sertãozinho? O Docão é um lugar, uma referência, é uma quadra maravilhosa de se jogar. Mas eu expliquei o motivo. A nossa quadrinha de Altinópolis tinha 28 metros. Eu treinei a minha vida inteira numa caixa de fósforo. Na hora que eu entrava no tamanho do espaço do Docão, eu não conseguia me localizar em quadra. Então não tem nada a ver com o ginásio, que é maravilhoso, com os vestiários, que é maravilhoso. É o tamanho da quadra, o espaço da quadra, que aí psicologicamente eu não conseguia me sentir bem. Então essa é a pergunta que eu faço para o árbitro. Qual o local que você se sentia bem para apitar? E desde que momento você sabia que você ia apitar naquele lugar? E às vezes algum lugar que você não se sentia bem por N motivos, por qualquer tipo de motivos. Bom, professor, em relação à logística do esporte, do futsal, a quadra 40x20, não resta dúvida que ela é um trabalho, ele fluir tranquilamente. O tamanho da quadra ele é fundamental, né? O tamanho olímpico, 40x20, se evita corpo a corpo, se evita atleta muito junto toda hora,
e muita jogada ali, o jogador sempre junto. Para a logística do futsal, a quadra 40 por 20, então eu gostava de apitar em quadras maiores, mas por incrível que pareça, você pode até achar engraçado, para quem está acompanhando a nossa live, um dos lugares que eu mais apreciava, que eu mais gostava de apitar, era em Altinópolis, por incrível que pareça. Por quê? Porque pelas dimensões da quadra, pela torcida impetuosa, eu gostava de chegar em Altinópolis e ver aquele tigrão lá em cima da bilheteria, lá, aquele tigrão grande lá, e eu procurava, devido ao tamanho da quadra, as dificuldades no jogo, sempre ser melhor. E Altinópolis me ajudou muito. Os jogos difíceis em Altinópolis sempre me ajudou a ser melhor, a me ver melhor dentro de quadra. As situações de quadra em Altinópolis que não acontecia em outros lugares pelas dimensões da quadra. Então, por incrível que pareça, eu me sentia muito tranquilo em apitar em Altinópolis. Quando eu chegava a escala da federação para ir em Altinópolis, eu já começava a me preparar, porque eu sabia que ia ser difícil, mas eu nunca, assim... Em relação, eu citei uma situação engraçada em relação ao veículo lá, mas não foi a única vez. Eu sempre fui tratado, sim, sempre, nunca fui agredido, sempre a gente respeita a impetuosidade da torcida, do torcedor, o atleta que quer vencer, que não quer perder. Mas eu sempre me senti à vontade, muito à vontade, porque eu aprendi muito com Altinópolis, aprendi muito com Orlândia também, cidade muito acanhada, a quadra pequena, Luiz Antônio também muito pequeno. Então, nesses jogos mais difíceis é onde a gente acaba aprendendo um pouco mais, se dedicando mais e estudando mais os jogos. Que bacana. Nós, educadores, chamamos isso de personalidade. Para muitas pessoas, quando os desafios são grandes, quando a personalidade é pequena, as pessoas se apequenam, e pessoas que têm personalidade se agigantam nos momentos de dificuldade. Eu tenho certeza, né, com os cabelos brancos hoje, como eu disse para você, né, a idade nos vivência, experiência de retornar e entender o que foi feito certo e o que foi feito errado, e tentar passar uma situação diferente para os nossos alunos e os nossos filhos, inclusive. Então, é mais uma das qualidades aí. O desafio grande te agigantava. É uma coisa bacana isso, porque para muitos era uma dificuldade apitar em locais que tinham uma pressão grande. Então, bacana, é uma qualidade que poucas pessoas têm. E essa tua forma de falar que não gosta de falar, que não se acha referência, volta a dizer. Todos os árbitros que eu trabalho, todos, são alguns anos já trabalhando como treinador, entendeu? Tanto no sul de Minas como aqui na região de Ribeirão Preto, com todas as pessoas que a gente conversa, a referência é o árbitro índio. Com relação à sua seleção agora, um assunto que nós tocamos ontem, né, que eu vou deixar você agora um pouquinho desconfortável, né, vou tirar você da tua zona de conforto. Eu queria que você montasse a seleção. O árbitro também trabalha e vê todos os grandes jogadores, os grandes atletas, grandes treinadores. Então, eu queria que você escalasse aí, dentro das suas respectivas posições, o técnico, o ala destro, o ala canhoto, o back, né, e o pivô, a tua seleção nos jogos que você apitou no nosso interior paulista. Compartilha com a gente aí, por favor. Bom, professor, eu te falei ontem que é muito difícil, porque é muita gente boa, né? Muita gente boa, muitos atletas. Então eu procurei não... porque é muita gente boa, muita gente boa. Porque eu, assim, como treinador, a gente né, tinha o Ferreira de Altinópolis, treinador o Queixo de Bebedouro, o Luizinho de Sertãozinho, né, que há tantos anos dirige cidade de Sertãozinho. Então é muito difícil você montar uma seleção. Eu, de goleiro, sempre gostei do Porô, sempre achei um bom goleiro. E o Guita de Orlândia, que acabou indo para a seleção e hoje joga fora do país, né? De atleta nós temos Massami, temos o Glaucio, o Betão de Altinópolis, o famoso Beto Pancada. Eu não gosto de chamar de Beto Pancada, eu gosto de chamar de Betão, mas foi um pivô sensacional.
E teve um jogo que eu fui fazer em Altinópolis e Banespa e Altinópolis. E o Beto fez uma jogada lá que o treinador falou assim, como é que eu não levo esse cara para jogar lá em São Paulo comigo? E na outra semana o Banespa tinha contratado ele. O Beto conseguiu colocar a bola só onde ela passava naquele lugar e ele conseguiu colocar. Na semana seguinte o Banespa tinha contratado ele. Isso é uma situação que eu não esqueço, porque na semana seguinte eu estava em São Paulo fazendo um jogo lá no Banespa e o treinador era o Xepa. O treinador Xepa disse, ó, contratei o Betão. Falei, muito bom. Aí tinha o Gustavo Fixo, jogou no Altinópolis, também Gustavo de Serrano, e eu me lembro o Gustavo, uma final da Copa EPTV, ele rompeu o baço aqui, não sei se você se lembra, na final o Gustavo, né? Aí nós temos o Poto, o Ney de Bebedouro, professor Ronei, sempre um excelente atleta. A juventude, ela é, como é que eu posso te falar? Ela é implacável, né? A juventude hoje, a gente mais maduro e mais conhecedores, né? A gente nos aprofunda mais e a gente fala, poxa vida, poderia ter sido diferente, mas tinha que ter sido dessa forma. PC do Frango Sertanejo também, um baita de um jogador. Hoje ele mora em Ribeirão, às vezes eu encontro com ele, a gente tem um clube que a gente frequenta aqui, às vezes eu encontro com ele. E o fixo, o Léo, que eu já citei ele, uma referência para mim dentro de quadra, como atleta, como pessoa e como profissional. É difícil você ter uma seleção, porque são muitos, e eu esqueci um monte aqui, mas tem vários ainda. Dá para montar umas 4, 5 seleções e boa, viu? Com certeza. Grandes nomes, né? Isso nos traz saudades desse pessoal tudo e a gente espera que eles estejam todos bem, né? Com saúde é o que mais importa. Eu queria lançar um desafio agora, uma ideia, já que o Edson está nos acompanhando aí, uma ideia que eu tive aí na a gente montar a nossa pauta. Uma coisa que tem acontecido em todas as TVs, tanto ela paga como ela aberta, né, na TV aberta, é o seguinte, é uma situação que nos leva as grandes TVs aí têm contratado ex-atletas para comentar os jogos e também contratado ex-árbitros para comentar a arbitragem. Então eu queria lançar, é um desafio, é uma ideia nova que eu estou lançando, já que o Edson está nos acompanhando. O que você acha da ideia de, nas finais de EPTV, nas finais todas de campeonato que nós tivermos regionais transmitidas ao vivo, a TV poder colocar, além de um comentarista que esteja antenado no futsal nosso regional, que tem uma vivência no esporte, né? Podemos colocar um ex-atleta, o Beto, um ano foi comentarista, o Beto Pancada foi comentarista de uma final da EPTV. Mas também da gente lançar um ex-árbitro, quem sabe não ser você, que é a nossa referência do nosso interior aqui para todos os árbitros. Eu acho que deveria abrir esse espaço para que os ex-árbitros pudessem comentar as finais também, como acontece no futebol hoje em dia. O que você acha da ideia lançada? Bom, professor, eu vejo a gente, você, nós que vivemos esse esporte aí com tanto carinho, né, que a gente que gosta tanto de futsal, eu vejo essa situação de um árbitro ser o comentarista do jogo de arbitragem do futsal, eu vejo uma evolução para o esporte. Como a gente vê no campo central do apito, nas finais que a gente acompanha das TVs aqui na IPTV, quem transmite é Campinas e quem comenta é Campinas, não é... Eu vejo uma evolução. Se realmente isso acontecer, isso só vai engrandecer o jogo, a final, você ter um árbitro para comentar uma decisão de um árbitro, ele vai comentar, né? Ele não vai criticar, na verdade. Eu vejo uma evolução, se realmente isso acontecer, que seja o Marco Vídeo, que seja um outro árbitro também com bastante experiência para fazer esse tipo de comentário durante uma partida, uma final de IPTV, eu vejo que seria sensacional, tanto para quem está assistindo, para quem está comentando o jogo e para quem está narrando principalmente, né? Porque às vezes ele não tem um profundo conhecimento de regra de jogo e o árbitro está lá para poder sempre colaborar. É o que a gente vê na Central do Apito, no futebol do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, a gente vê coisas boas, só coisas boas. Eu imagino que se isso acontecer, vai ser uma evolução e a gente com certeza vai ser sensacional.
Bacana. Fica a sugestão, então, a todo o pessoal. O Edson está comentando aqui agora. A ideia é ótima. Tudo depende da programação da TV. A gente entende, né, Edson, que a gente viveu isso inúmeras vezes, né? Que o tempo é curto, tem que pegar o tempo certinho da central, que nos dá o tempo. Toda essa logística aí a gente entende. Mas fica a sugestão. São duas situações, né? Primeiro, o comentarista, o comentário que vem da região de Campinas é espetacular. Nenhuma reclamação. Todo o trabalho de informação é feito, de pesquisa das equipes, nenhum. Mas eu digo assim, se você colocar um comentarista que é da região, ele vai conhecer muito mais profundamente o trabalho dos treinadores, o trabalho dos atletas, ele está vivenciando isso. E o árbitro, o ex-árbitro também, que trabalhar como comentarista, ele vai abrilhantar o evento, né? É só a gente ver aqui, mais uma vez frisando, né? As TVs todas, tanto pagas como abertas, estão seguindo por esse caminho. Se todos estão fazendo, realmente é uma coisa bacana. Então fica a sugestão aí, tá? Para que, quem sabe, numa próxima transmissão, a gente possa ter esse tipo de comentário aí. Com relação agora ao futsal nosso do interior, uma pergunta que é pertinente e importantíssima. Quantos locais você teve para trabalhar no interior paulista, meu irmão? Quantas cidades nossas da região você apitou os jogos? Quantas equipes nós tínhamos jogando o Campeonato Paulista e o Paulista do interior? E hoje, infelizmente, a nossa realidade é outra. Então, qual que é a sua opinião? Eu sei que é até um assunto que é meio problemático para você, porque você está no meio dessa balança. Você trabalhou junto com a federação, você trabalhou como árbitro para as equipes. Então, é um assunto também um pouco, vamos dizer assim, difícil de falar. Mas qual a sua opinião? Por que o futsal no interior terminou? Eu posso citar assim, quando eu digo terminou. Não, mas não terminou. Nós temos o Barão de Mauá, que ontem venceu mais um jogo contra a Uniara. Lá a gente está acompanhando todo o trabalho do André, né, do André Tarto, que era espetacular. Inclusive, mandar um abraço para o André, que teve uma recuperação de Covid aí maravilhosa. Nós todos oramos muito para ele. Graças a Deus ele está com saúde aí, pôde voltar a trabalhar. Mas eram muitas equipes no interior paulista. E hoje nós temos pouquíssimas. O que aconteceu para terminar o futsal? E esse é o nosso objetivo principal do Resenha Futsal. E qual as tuas sugestões para que se retorne isso? É importante ouvir a sua opinião, meu irmão. Bom, professor, nós vivemos, né, um momento no futsal no interior que o estado de São Paulo se dava ao luxo de ter um campeonato de alto nível no interior e um campeonato na capital, que seria o Metropolitano, pois juntavam-se as equipes e fazia o Paulistão. Então, olha a que ponto chegamos, né? Um campeonato de alto nível no interior com 22, 23 equipes. Você citou, a gente praticamente viajava o estado todo. Garapavense. Eu cheguei a apitar um jogo de Rubinéia em Aparecida do Taboado, no estado do Mato Grosso, também pelo Campeonato Paulista. Damantina, Dracena, Oswaldo do Cruz, Botucatu, Araçatuba. Então, todas as cidades nós já fomos realizar jogos. Então, olha o nível que o nosso futsal no interior paulista chegou. Era realmente de alto nível. Realmente de alto nível. Eu imagino que o investimento das empresas foi se tornando cada vez mais difícil. As prefeituras, o investimento, acompanhando as lives aí, né? Eu vejo que quando troca o prefeito não gosta muito do esporte ou quer investir. Acho que ele esquece que o esporte é unificador de nações, unificador de povos. Acho que ele esquece que o esporte é fundamental, né, para o jovem. Então, ele tira investimento do esporte, põe em outro lugar. Então, eu acredito que isso colaborou muito para que as equipes foram diminuindo. Mas tem ainda os guerreiros ainda, né? Araraquara dificilmente deixa de participar. E depois veio a divisão do Campeonato Paulista com a Copa Paulista. E eu acho que uma parte foi para um tipo de competição, a federação deixou desgarrar. Eu não entendo, na verdade, o que aconteceu, porque eu fiquei um período um pouco afastado, não consigo precisar. Mas eu acredito que realmente foi investimento, professor. O investimento, você trazer atleta, porque você não consegue montar uma equipe de atletas de alto nível só formando dentro da sua cidade. Apesar de que você tem grandes atletas. Mas para você poder
fazer, mesclar uma equipe, você acaba trazendo um jogador de São Paulo, um jogador de outra cidade, aí você vai investir, tem que ter casa do atleta, você tem que pagar salário, tem que fazer isso. E a situação do país acho que foi ficando difícil e a gente teve esse problema, né? Esse abandono de várias equipes do interior que, né, deixou de participar do Campeonato Paulista. Mas sugestão que a gente é tirar um coelho da cartola, né? Não tem. A única sugestão é que eles voltem a investir no esporte de base, nas escolas. Numa live assistindo contigo aí, numa das suas lives aí, eu vou discordar de um assunto. Eu vejo, hoje, o futsal hoje, ele é o esporte mais praticado hoje no Brasil. Todas as escolas praticam futsal. Nem todas praticam vôlei, nem todas praticam basquete, mas o futsal, tem o futsal tanto feminino como masculino. Então hoje ele é o esporte mais praticado. Por que não investir nesse esporte? Então nós vamos torcer, a gente vai torcer para que volte a ser um esporte atrativo para quem vai patrocinar, para as empresas e os prefeitos, né, que voltem a investir no esporte, porque sem a ajuda da prefeitura eu acho muito difícil isso voltar a acontecer. Muito bem colocado, meu irmão. Falando de arbitragem leve agora, de uma forma leve, eu queria que você comentasse aí passagens com árbitros, com colegas, que você tem boas lembranças, um cara que era engraçado, um cara que contava piada demais, ou que tem histórias bacanas aí. Eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Assim, essa foi boa. Assistindo uma live sua aí do Glaucio, foi o Glaucio, eu não vou me lembrar se foi o Wander, se foi o Glaucio, do Nascimento, do Antônio Carlos Gomes do Nascimento. Ele lá estava brincando, né? Eu acho que um dos motivos que ele não conseguiu chegar mais longe na carreira era por esse motivo. E ele trabalhava brincando, apesar de ser um competentíssimo árbitro, né? Mas ele brincava com a torcida, brincava com o jogador. Não que ele não levasse a sério, mas era característica de trabalho dele. Então eu acredito que ele não foi mais longe ou não chegou no quadro internacional, porque é legal de ver, mas tem dirigente que não gosta, tem atleta que não gosta, tem torcedor que não gosta. Então, eu acho que ele deixava assim, apesar de ser um excelente árbitro, ele poderia levar um pouco mais a sério, mas ele era um fanfarrão dentro de quadra, né? Você sentava, brincava, o jogo correndo, ele conversando com a torcida, dando gargalhada. Então, o Nascimento, nesse sentido, eu acho que ele é uma referência também, né? E a gente tem várias situações, professor, assim, contentes, de dar risada, acabou o jogo, vai dar gargalhada. São várias. Várias em Altinópolis, várias em Orlândia. Então, aqui a gente vai gastar essa live todinha aí só para contar casos alegres, casos de gargalhada aí. Mas em referência a árbitro brincalhão, igual ao Nascimento, eu acho que eu não conheço. Ótima lembrança também, né? Tenho essa lembrança aí, bacana, que eu guardo comigo do Nascimento. Nós temos hoje, tirando o Campeonato Paulista, 4 campeonatos para as equipes adultas hoje na nossa região. 4. A Taça EPTV, a Copa SBT, a Copa Record e o Campeonato Paulista Sul de Minas com a galera de Batatais aí que tem organizado nos últimos anos. Pelo que você tem acompanhado aí, qual a sugestão você daria para os organizadores? O Edson está presente na nossa live aí. Acho que é uma parte bacana, por exemplo, o Geron comentou como treinador as sugestões dele, o Edson, como organizador, colocou as situações dele como organizador do evento. E agora nós queremos ouvir as sugestões da parte da arbitragem, para que esses eventos pudessem se otimizar, entendeu? Pudessem se tornar melhores. Quais as sugestões que você tem para esses organizadores, meu irmão? Bom, em relação ao Edson de estar nos acompanhando na live, o Edson, que foi um árbitro também, eu acho que, e ele hoje CEO da EPTV, né, que ele é o organizador das EPTVs, eu acho que melhor do que ele como árbitro para ver o que pode ser feito para melhorar, eu acho que é impossível, né?
o que eu penso assim, eu tenho que falar em nome da arbitragem, em nome da competição, é muito difícil a gente falar porque a gente pouco participa, né, professor? Pouco participa. A gente participa mesmo assim, aí lá faz o jogo, toma um banhozinho, volta para casa, vai trabalhar no dia seguinte, no outro dia tem jogo. Esse é o nosso trabalho dentro desse esporte como árbitro. Então é muito difícil, porque às vezes você vê uma forma, a competição, que nós acabamos de citar aí, do trabalho de ter um árbitro para comentar o jogo aí. Só que o tempo da televisão é muito curto, não sei se permite com que você tenha o árbitro. Então, é, mais na frente na live a gente vai falar sobre isso aí, sobre o árbitro como profissional do apito, né? Que a gente vai falar sobre isso, mas a arbitragem pouco tem a colaborar com isso, eu entendo. Por quê? Porque quanto menos eles, né, ele vai lá, faz o jogo, realiza o jogo, a obrigação dele é que tudo corra bem, vai para casa e boa. Eu não tenho assim muito como poder dar ideia isso aí, porque a gente tem o Edson, que é o organizador da TV, e ele sabe muito bem quais são as dificuldades, o que pode ser reparado, o que pode se acertar dentro das condições que a IPTV oferece, né? Bacana. Geron, treinador de Franca, está aí mandando um abraço para você, dizendo que tem você como referência na arbitragem também. Um professor, um técnico sensacional, está nos acompanhando aí, te mandando um abraço também. Um grande abraço para ele, muita saudade. A gente espera logo passar essa pandemia, que a gente possa se ver aí. Um grande abraço. Meu irmão, falando de jogos importantes agora, é importante você poder compartilhar, a gente dá esse espaço aqui para todos os nossos convidados, né, cara? Quem está mais próximo sabe dos jogos importantes que você apitou, mas eu queria que você compartilhasse com os meninos, né, principalmente as categorias de base, que muitos estão nos assistindo, entendeu? Quais foram os jogos importantes, Liga, Nacional, Seleção, enfim, grandes embates, o árbitro índio apitou, e qual a sua melhor e maior recordação que você tem da tua carreira aí, que é maravilhosa. Bom, foram durante esses 36 anos de carreira, foram vários jogos, várias finais de Liga Nacional, várias finais de EPTV. Eu tenho várias finais de campeonato estadual. Eu tenho um jogo que me marcou bastante, foi a Liga Nacional de 2006, a final entre Carlos Barbosa e Ubra, um jogo muito difícil. O Carlos Barbosa, patrocinado pela Tramontina lá, né, a empresa de hotelaria aí, investimento muito grande, sempre investiu forte no futsal. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados que mais investem no futsal. E a Ubra, que é a Universidade Luterana Brasileira, ele montou uma grande equipe e ela fez uma escola de atletas lá para formar atletas e negociar para fora do país. E nesse ano foi a vaidade desses dois aí, a Ubra com Carlos Barbosa, trouxe Ubra com Carlos Barbosa trouxe muita ansiedade para nós árbitros para poder fazer o jogo, porque nós já sabíamos que ia ser um jogo muito difícil de fazer. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ideraldo, esse árbitro que eu citei agora há pouco aí, e a gente ficou a noite inteira acordado, não conseguimos dormir porque nós queríamos planificar o jogo prevendo todo tipo de lance que pudesse acontecer e como é que nós iríamos decidir. E a gente me marcou porque 3h30 da manhã, nós jogará às 11 horas da manhã, ia ser transmitido ao vivo pelo Sport TV, que era a final da Liga Nacional. 3h30 da manhã, não conseguimos dormir, a gente foi andar pela cidade aí, a pé, perto do hotel ali, conversando sobre o jogo, mas durante o jogo foi sensacional, é um jogo que me marcou bastante. E um outro jogo que me marcou foi a final da EPTV, onde eu apitei com o José Carlos das Dores, a final aqui na Cava do Bosque, onde o Gustavo machucou o baço, que ele precisou passar por uma cirurgia, é um jogo que me marcou. Eu tenho como lembrança, assim, são vários jogos, eu tenho 150 jogos gravados ao vivo do Sport TV, Bandeirante, Rede Globo, Desafio Internacional, os sul-americanos, eu tenho tudo guardado aqui no meu acervo aqui de árbitro, e às vezes bate aquela melancolia aí, eu ponho um joguinho para assistir lá. Mas são muitos jogos, é difícil você
você citar algum ou separar algum, porque são todos jogos muito difíceis e eu levo comigo, sempre levei comigo eu não diferenciava se era Liga Nacional, se era IPTV, se era Campeonato Paulista, se era Campeonato Paulista Interior, se era menor e sub-11, sub-13. Para mim era um jogo, todos jogos difíceis e eu tinha que atuar como se fosse uma final de Liga Nacional, como se fosse um jogo do sub-11, sub-13, sub-15, jogos abertos, jogos regionais. Para mim, eu sempre trabalhei com muita seriedade e sempre levei a sério. Então, eu não conseguia ir para o jogo e apitar um jogo achando que aquele jogo não era difícil. Por exemplo, ia apitar um jogo regional aqui achando que aquele jogo ia ser mais fraco ou menos bom do que uma liga nacional, uma liga de futsal. Eu sempre procurei trabalhar nos jogos com muita seriedade e dirigindo os jogos sempre como se fosse um jogo importante. Então, para mim, não tem jogo que não é importante. Então, eu trabalhei sempre dessa forma e eu achei que não errei, eu achei que fiz o correto. Perfeito. Já deixo também aqui um convite a todos que estão nos ouvindo, né? Essa live do Resenha Futsal e todas as outras, a gente criou um canal, né, no YouTube para que ficasse registrado lá no canal. Então a live está lá, professor Ronei, Resenha Futsal. Amanhã eu já coloco a live para ela ficar lá e deixo um conselho para você aqui que você pode fazer com o auxílio dos teus 3 filhos. Os meus filhos me auxiliam muito, a minha esposa me auxilia muito. Eu não conseguiria criar o canal sozinho sem a ajuda dela, sem a ajuda do pessoal que está sempre nos ajudando na tecnologia aí. Então, em vez de você deixar guardado esse acervo enorme teu aí que você de vez em quando, peça que seus filhos te ajudar, meu irmão. Compartilha isso com a gente. Sabe por quê? Porque eu digo que o YouTube hoje ele fica eternizado. Tá lá, você montando o canalzinho e compartilhando com todos, as pessoas todas podem, durante muito tempo, ter acesso a isso, ter acesso a esse acervo, para que não fique guardado lá nas nossas gavetas, entendeu? Então, já deixo o convite para o pessoal visitar o canal aí para assistir, reassistir a live de novo. E a sugestão para que você aí compartilhasse isso e ficasse eternizado aí nas redes, né, hoje sociais aí, para que a gente pudesse ter esse acervo aí compartilhado com todos. Com relação às mudanças nas regras, né, nós estamos tendo mudanças o tempo todo nas regras do futsal. Algumas, né, o tiro de meta, que hoje alterou dentro da área, a saída de bola. Eu queria que você desse a sua opinião, o que você acha dessas mudanças que está acontecendo constantemente nas regras do futsal? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, professor, ó, essas alterações que foram feitas foi durante a pandemia. A gente ainda não conseguiu viver as mudanças ainda como né, delas se melhorou, ou se não foi bom, ou se foi bom. Foi durante a pandemia que a FIFA deu uma alterada na regra. Em relação às mudanças, a FIFA sempre procurou aproximar o futsal do futebol de campo. Sempre procurou que as regras fossem próximas, não iguais, porque não há possibilidade. As dimensões, né, de quadro de jogo de campo de futebol são diferentes. Nós somos 2 árbitros, o futebol de campo é 2 assistentes e 1 árbitro. Então, mas ela sempre procurou aproximar para se tornar um esporte melhor para a TV, melhor para quem está assistindo, melhor para quem vai jogar. Eu vejo como positivo. Eu vejo como positivo. A única assim que eu entendo, que eu vejo é que a parte técnica, a parte de arbitragem do futsal e do futebol de campo, elas tinham que ser tratadas diferentemente. Por exemplo, nós temos o tamanho oficial olímpico, que é 40 por 20 a quadra de futsal. O campo é 106 por 63, 65 lá. É muito diferente para o árbitro. E ela procura tratar os árbitros de campo igualmente como os árbitros de futsal. Eu acho que ela poderia evoluir um pouco nesse sentido. Eu acho que o árbitro de campo com 45 anos e o árbitro de futsal com 45 anos, eu acho que eles têm que estar bem preparados, lógico, mas fisicamente o de campo tem que estar muito melhor, porque as dimensões da quadra de futsal é menor, então foi aquilo que eu te falei, eu acho que na melhor hora do árbitro, no melhor momento da carreira, ele é obrigado a ser substituído, jubilar, né, na FIFA. Mas eu entendo as mudanças como algo positivo e para o esporte a gente vê como saudável.
a entidade máxima faz as alterações, visando melhorar para quem vai transmitir, para quem vai jogar, para quem vai disputar e para quem vai comentar. Eu vejo como algo positivo. Perfeito. O Geron está falando uma coisa muito bacana aqui, ó, que seria excelente para os novos árbitros terem esse espelho e exemplo de árbitro neutro. É uma colocação bacana, né, esse respeito que todos nós do futsal, da bola pesada, temos por você aí na sua passagem como árbitro de futsal. Eu queria te fazer uma pergunta agora que é pertinente, né? Por que o futsal não é olímpico? Né? Eu sei que é complexo, que é grande, mas por que o futsal não é olímpico e o que você acha que nós poderíamos fazer para que ele se tornasse olímpico, né? Bom, professor, eu entendo assim, eu vou dar a minha opinião como árbitro de futebol. Eu estive no Pan-Americano em 2007 no Rio de Janeiro, no Brasil, onde o futsal ele foi contemplado como um esporte que fez parte do quadro Pan-Americano. Em 2007 no Rio de Janeiro eu estive lá. Eu tenho uma opinião mais particular assim. Primeiro, a falta de competitividade do futsal. Por exemplo, Brasil, Equador, 15-0 Brasil. Brasil, Venezuela, 22-0. Parece que o Brasil tem prazer em Brasil e Tailândia, 40-1, sabe? Eu já fiz vários jogos da seleção brasileira, 15-0, 18-0. Que interesse que tem para a FIFA fazer um esporte, o COI fazer um esporte olímpico onde existe tanta diferença? Eu acredito que hoje ainda deu uma melhorada, meio nivelada. Espanha, Itália, com essa intercâmbio de jogadores brasileiros, mas não existia graça. Era Brasil, Espanha, o Irã agora está chegando, era a Itália que tinha um bom time, aí ia jogar Brasil, Japão, 22-3. Não tem que graça que tinha para o COI, para o Comitê Olímpico, investir. Investir, que eu quero dizer assim, onde você levar uma modalidade e se tornar olímpico, vou dar um exemplo lá, 20 países. 20 países você coloca 20 atletas, entre dirigentes e coordenação técnica e atletas. Então são o Comitê Olímpico Internacional, eu tive no Pan-Americano e a gente acabou conversando sobre esse assunto aí. Você não pode colocar mais que 2 atletas em um apartamento na Vila Olímpica. Então seria 20 países com 20 atletas entre dirigentes, são 10 apartamentos para cada seleção, vezes 20 países, são 200 apartamentos a mais que teria que construir, que teria que investir para que o esporte, a hora que ele realmente acontecesse, sobrasse 3, 4 seleções a ponto de ser medalha de ouro e as outras iam, né? Eu acredito que um pouco que o esporte olímpico ficou com essa dificuldade, o futsal se tornar olímpico por essa dificuldade. Muita diferença técnica entre as seleções. Bacana. Meu irmão, como eu sempre digo, né, o papo quando é bom, o jogo quando é bom passa rápido, né? Eu estou meio preocupado já meio com o horário, né? Meio-dia o Instagram nos corta automaticamente, é 1h30 que a gente tem de live. Então eu vou emendar 2 questões aí, as 2 últimas questões aí, para que você pudesse compartilhar com a gente. Primeiro, você mandar um recado para quem você quiser aí, o espaço é teu, essa é a oportunidade, entendeu? E também que você deixasse uma frase para a gente aí, né, para o Resenha Futsal, que foi marcante em sua vida profissional, que foi tipo lá a frase de cabeceira que você seguiu a tua vida inteira. Então fique à vontade aí para compartilhar com a gente. Agradecimento, professor, vou agradecer a minha família, né, porque quem pagou todo o preço por eu ter tido essa carreira foi a minha ausência dentro da família. Tenho que agradecer a professora, que você conhece bem, a professora Rosileia, meus filhos Gabriela, Diliane e Dílio Marco. Eu acho que sem eles, com a ajuda deles, e eu acho que eu não teria ido onde eu cheguei. Cheguei no mais alto lugar onde um árbitro pode chegar e fiquei durante 11 anos. Então isso é um agradecimento e será eterno sempre. Família é fundamental na vida de um ser humano e a minha família sempre me apoiou e tenho que agradecer a minha família. E a tua frase? Pergunta? A tua frase de cabeceira? A minha frase de cabeceira se arrependa do que fez.
desculpa, se arrependa do que não fez. E para que você, eu até anotei aqui, ó, nunca se arrependa do que fez, e sim do que deixou de fazer. Muito bacana. Meu irmão, eu queria terminar de uma forma hoje pesarosa, entendeu? O Zapa está sempre presente, o árbitro de Batatais, que está apitando a Liga Paulista, é um parceiro, amigo, e hoje ele não está presente, mesmo ele não estando presente, eu queria deixar os meus sentimentos a ele. Hoje ele perdeu a mãe dele, que é o nosso bem maior. Então, em nome de todos do futsal, em nome da arbitragem, em nome dos apaixonados, treinadores, ex-atletas, entendeu? Todos nós deixamos aí os sentimentos ao Zapa, à família dele, que Deus possa confortar. E o que eu queria encerrar a live e ainda deixar a sua última palavra ainda, é exatamente em cima disso que eu estou extremamente, mas muito feliz de falar com você, meu irmão. Foram anos de convivência, você como árbitro, eu como atleta, e a gente poder hoje compartilhar essa conversa e Deus nos abonar com saúde. Então, eu queria deixar um abraço especial para você, para sua esposa, para os seus 3 filhos. Gratidão, que Deus continue agraciando você e sua família com saúde, para que você possa ainda passar tudo que você viveu para tantas pessoas que podem aprender com você. Gratidão pela resenha, gratidão pela conversa. Um abençoado domingo, uma abençoada semana e que Deus ilumine você e sua família. Amém. Eu agradeço a oportunidade do convite de você de poder ter participado da sua live. Espero que tenha sido bastante saudável esse nosso bate-papo aí. Agradeço suas palavras, ao Zapa aí os nossos sentimentos, né? Porque está num momento difícil. E muito obrigado, professor. Que Deus nos abençoe, que essa pandemia, esse distanciamento, essa falta da família perto, que você não pode aglomerar, não pode abraçar, não pode, que nos façam pessoas melhores, que acabe logo e que a gente volte à vida normal tão logo aí. Um grande abraço. Amém. Muito obrigado pelas palavras. Fica com Deus. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Abençoada semana. Gratidão pela presença de todos e pela opinião de todos aí. Abraço, galera. Outro para você.